Bom, boa tarde. O som tá bom? Beleza. Eu sou Antônio Curti, eu sou curador da exposição do segundo andar, A Luz Eterna, Ensaio sobre o Sol. E agora a gente vai fazer uma conversa um pouco sobre a exposição, sobre a ideia da exposição, sobre a sua concepção, sobre as suas referências, sobre a jornada dessa luz solar que se transforma em arte, que ela não começou hoje, essa não é a primeira exposição. Muitas exposições utilizam, seja com tecnologia digital ou não. Então, primeiramente, só queria dizer que eu estou saindo de uma enorme gripe. Então, se eu tiver que beber um pouco mais de água, coisa assim, eu peço só a paciência de todo mundo. Mas vim hoje de São Paulo e volto hoje mesmo e vamos nessa. Bom, qual que é a função do Sol na sociedade? A gente pode começar por esse recorte. O Sol, desde os primórdios da civilização, do ser humano, ele sempre foi o nosso norte. Quando o Sol estava presente, era possível que a gente prosperasse, que a gente saísse para caçar, fosse buscar alimento e fosse descobrir. E quando o Sol estava recluso, era a escuridão, era um período mais tenso, um período de medo, um período do desconhecido. Então, o ser humano ele sempre reverenciou o Sol como o seu protetor e como aquele responsável por fazer com que a gente pudesse avançar na nossa vida e como sociedade. Então, a partir desse ponto, o Sol ele acabou sendo transformado em diversas entidades, diversos deuses, em quase todas as culturas, se não todas as culturas da humanidade. A gente pode falar do Egito como Horus, como Ra, do Japão como Amaterasu, entre muitos outros. O ser humano ele precisou personificar o Sol para ter uma figura para que pudesse ser reverenciada. Então, isso já é uma coisa muito interessante da função e da importância do Sol para cada um de nós. E essa incorporação do Sol, ela tem um dado muito importante, porque o ser humano ele sempre buscou trazer para si propriedades solares. O primeiro ponto pode ser a criação, né, do fogo pelas mãos humanas. Quando a gente consegue o fogo, que ele tem a propriedade de calor e a propriedade de iluminação. Então, a gente já consegue caminhar com as nossas próprias pernas, sem depender do sol. E, por fim, milhares de anos depois, a criação da luz artificial, que nada mais é do que a recriação do sol em cada um dos nossos espaços. Nossas cidades, nossas residências, aqui. Se não fosse essa luz, a gente não estaria aqui nesse momento, com certeza. E a arte, como um reflexo da vida, ela acaba incorporando os aspectos que a gente constrói. E a luz do sol é uma matéria primordial para a nossa existência. Então, a luz como objeto de estudo, ela surge muito pelas mãos do Caravaggio, na época do Barroco, e também no Impressionismo, com Renoir, com Monet, foram um dos primeiros que acabaram, em suas pinturas, retratando o claro e o escuro. Como Renoir, ele é o pai do claro-escuro, né? Um movimento próprio dele. E esses foram os primeiros aspectos da interferência da luz solar na arte. O que depois foi evoluindo até a criação da lâmpada, em 1879, e com isso, a primeira obra de luz, em 1930, do Laszlo Moholy-Nagy, nome difícil, mas que se chama Light Prop for an Electric Stage. E esse foi um primeiro estudo sobre. E essa obra, existem réplicas dela, a original não existe mais, mas existem réplicas dela espalhadas, uma delas está no Tate, que é um museu de Londres. E com isso a gente chega em 1960 no nascimento da Light Art, ou da Light Sculpture,
a arte de luz e a escultura de luz. Esse movimento ele tem algumas cabeças muito importantes que são muito reverenciadas na arte contemporânea e nas artes visuais, como James Turrell, como Doug Wheeler, como Dan Flavin. Esses artistas, eles foram os primeiros a fazer uma obra puramente de luz. E como que a luz pode ser transformada em arte? Como a luz que a gente está habituado em ter nossas residências, que a gente tem na rua, pode ser transformada em arte? Como a coloração, a temperatura, a junção de cores pode fazer com que se transforme em um objeto artístico. Esses artistas eles foram muito importantes e eles são considerados até hoje como os pais desse movimento, com obras espalhadas, né, por todo o mundo, centros culturais, museus próprios. E é muito curioso a gente parar para pensar que a luz sempre esteve com a gente. Só que a luz, na mente de um artista, ela tem um papel diferente, o que é super bacana. O artista ele é capaz de transformar a luz, que é algo que a gente vive naturalmente, com a luz acesa, e a gente tem nosso tom de luz, esse é um tom de luz clássico, né, que a humanidade trouxe para si, até por ter uma proximidade muito grande à luz solar, mas que também pode ser reinterpretada e pode ser transformada em arte. E isso vai do gosto de cada pessoa, claro. Na minha casa, por exemplo, todas as luzes são coloridas, claro. Mas isso mostra que a luz ela é versátil, ela é assim como uma tinta, assim como um pincel, ela é versátil, ela pode ser usada de várias formas diferentes e, na mente de um artista, ela pode ser transformada em uma obra de arte. Então, essa frase do James Turrell, eu acho muito interessante, que em inglês é "We eat light, drink it in through our skins", que é, nós comemos luz e a gente bebe elas pela nossa pele. Porque, na verdade, é isso. O ser humano, ele é um ser vivo que também faz fotossíntese. A gente também está aqui por causa da luz. Sem a luz, a gente não estaria vivo. E por que a gente não transforma essa luz em objeto artístico, em foco artístico? A gente pode ir para o próximo. E aí a gente chega na New Media Art, ou a arte das novas mídias, que essa exposição é baseada nesse movimento. A arte das novas mídias, ele é um termo, né, que ele é muito novo, ele é um termo recente, e ele é um termo em construção, porque as novas mídias, tudo que se cria é uma nova mídia. Mas esse foi uma nomenclatura que foi dada e acabou sendo o nome que vem circulando, vem sendo considerado para esse tipo de movimento. Essa arte, ela é a arte que utiliza a evolução final do Sol, que é a eletricidade, a tecnologia digital, para criar poesias que não seriam possíveis de outra maneira. E essa exposição, ela é uma testemunha disso. Ela é uma exposição que ela é 100%, e todas as obras são 100% dependentes da luz solar. São dependentes desse estudo da luz solar que se transformou em fogo, que se transformou em luz e que se transformou em eletricidade. Elas precisam disso para existir. Sem isso, não seriam possíveis. Então, esse é um movimento que ele utiliza nessas novas linguagens, novas tecnologias, essas coisas que vão surgindo na nossa sociedade. E o artista incorpora isso para a sua criação autoral, para criar obras que são nativas desse formato e que não poderiam ser de outro. Então, esse é um movimento que a gente está vivendo hoje. É um desses movimentos, assim como o Barroco foi um movimento, o Dadaísmo foi um movimento. Isso também é um movimento artístico recente, novo, em construção, e que, felizmente, a gente está conseguindo apresentar aqui no CCBB uma exposição com esse caráter, uma exposição com esse afeto, feita por nós e por artistas brasileiros e brasileiras. Então, tem essa coisa, a tecnologia ser o agente ativo de transformação, que essa exposição tem isso dentro dela. Não sei quem daqui já viu a exposição, ou não viu, ou vai ver, mas vai ser possível reparar
que a tecnologia ela está ali para somar. Ela não é um fim, ela é um meio. A exposição, os artistas trabalham com a tecnologia como linguagem para criar obras. Não trabalham com obras para criar uma tecnologia. Não é essa a equação. Qual que é a importância dessa exposição e por que a gente quis fazer essa exposição? Bom, dentro de tudo que eu estou falando nesse momento, eu, como curador, eu quis fazer uma análise da importância do Sol na humanidade e um círculo final. Qual que é o círculo? O ser humano tem toda essa construção solar que eu conversei, e daí eu convidei artistas brasileiros e brasileiras para falar, ó, gente, vocês são nativos, vocês trabalham com arte e novas mídias, vocês trabalham com essa evolução solar, e eu queria convidar vocês para uma exposição que vocês façam a seu molde, a sua arte, uma homenagem de volta para o Sol. Então, vamos fazer esse círculo. Essa exposição foi pensada em uma curadoria bem circular. Então, ela termina com os artistas fazendo obras que entregam para o Sol uma homenagem. E isso é muito interessante. Outro ponto é muito comum a gente ver, né, no exterior, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, né, muitas exposições com tecnologia, com essas coisas super high-tech, né, esse termo. Mas aqui foi o norte e foi colocado que sim, seria uma exposição apenas de artistas brasileiros e brasileiras. Artistas de todos os lugares não, porque são muitos, mas de diversos lugares do Brasil, e artistas para mostrar que o Brasil também é ponta de lança dessa área. Também é ponta de lança desse movimento cultural. Tem pessoas muito capacitadas, muito inteligentes, estudiosos, que são capazes de criar obras como as que vocês viram ou irão ver no segundo andar, na exposição Luz Eterna. E uma coisa que foi conversada com os artistas foi para que cada um tivesse uma distinção de questão tecnológica na sua obra, para que elas não fossem parecidas entre si, mas sim complementares. Isso foi super bacana, porque a gente acabou fazendo quase que um grupo de estudo coletivo com todos os artistas, comigo, com o diretor da exposição, que é o Philip Stutman, e acabou sendo uma coisa que cada artista acabou ajudando um pouco o outro, acabou virando uma cooperação, acabou virando um time em prol de uma exposição que é essa que vocês são capazes de ver aqui. Então, teve esse pensamento desde a concepção de artistas brasileiros, artistas que se somem, artistas que pensem como um grande grupo, e com isso a gente pode entregar uma exposição com a felicidade que a gente está entregando a Luz Eterna aqui no Rio de Janeiro. A primeira obra, a Gênesis, da Aya Studio, é um estúdio de arte e novas mídias, do qual eu sou cofundador junto com o Philip Stutman. Essa é aquela obra que é uma sala imersiva, né? Essa obra ela foi pensada para criar uma jornada, uma narrativa da jornada do Sol na vida. Desde o nascimento do Sol, desde da entrada do Sol na Terra, a fotossíntese, os ecossistemas recebendo a energia solar, depois da transformação do Sol em energia, transformação do Sol em lâmpadas, né, em iluminação convencional, até o final, que vira um ato em que a gente tem o Sol de um lado, o planeta Terra do outro lado sendo representado por uma grande água, porque nosso planeta tem mais água do que Terra, e acaba com uma sinergia de um mandando energia para o outro, de uma questão de o planeta Terra ele é dependente do Sol, e o planeta Terra ele agradece de volta a existência do Sol. Então essa obra ela tem esse intuito circular novamente de contar essa história e fazer um resumo, uma síntese, né, da jornada do Sol e sua importância na humanidade. Bom, a segunda obra, a Aquarela de Íons, ela é uma obra de uma dupla de artistas, o Arthur Boeira e o Gustavo Millward.
O Arthur, ele é do Rio Grande do Sul, o Gustavo é de São Paulo. Essa é uma obra que ela é composta por uma escultura, né, que até ela parece uma questão de satélite, com uma projeção e com elementos de LED responsivos. Qual que é o objetivo dessa obra pelos artistas? Eles quiseram replicar o fenômeno das explosões solares e de os corpos celestes que rodeiam o Sol. Quando a gente entra na obra, tem um sensor que nos reconhece e a gente acaba atuando como se fosse um planeta, que o Sol está mandando energia. Quanto mais pessoas, mais planetas que o Sol acaba mandando energia também. E eles quiseram trazer esse estudo para mostrar que o Sol está em atividade constante. E todo o conteúdo visual que aparece, ele é baseado em dados solares dos últimos 30 anos de institutos de API, que têm API aberta, que foram coletados e foram transformados em visuais. Então, é uma obra super interessante que mostra a pesquisa dos artistas, mas no final acaba virando uma aplicação que é super interessante para a visitação, para o público, tem uma coisa de interatividade, mas, ao mesmo tempo, tem um conteúdo super relevante e super interessante. Depois a gente entra na Perihelion, do artista Bruno Borne. Bruno Borne, ele é um artista de Porto Alegre. Essa é uma obra que ela tem uma outra vibração, eu diria. Ela é uma obra mais calma, ela é uma obra mais introspectiva, ela é uma obra mais reflexiva, e ela é uma obra composta por 3 atos. A gente tem a grande esfera central e a gente tem uma projeção que se renova a cada minuto com o tocar de um sino. Esse sino ele representa, né, o despertar, o amanhecer. E nesse minuto a gente vê a sala enchendo de luz, o objeto enchendo de luz e depois se retraindo. A ideia dessa obra é que ele quis fazer o ciclo solar, né? Como que o Sol atua todos os dias no nosso planeta. Mas esse é só um dos ciclos que ela faz, porque são 3 ciclos, na verdade. O primeiro é esse, do iluminar ao anoitecer. O segundo, que dá para perceber a cada 10 minutos, é, sempre que a obra se fecha, ela acaba, a luz acaba em uma das faces. Depois de 10 minutos, ela completa esse círculo novamente. Ela vai acabar aqui, vai acabar aqui, vai acabar aqui. E isso mostra 1 ano. E depois, por fim, a gente tem o de 10 anos, que é o último ciclo. Bom, a Photosphere é a obra do artista Vigas, ele é um artista catarinense. E essa é uma obra que aborda a data art, que é um novo movimento artístico que utiliza dados para criar pinturas visuais. Então, a gente tem essa grande esfera no meio, que ela é super bacana, só que ela tem uma projeção constante e todos os conteúdos são dados que ele retirou da NASA e de institutos que têm as suas APIs ou seus dados abertos para que qualquer pessoa possa fazer o download. Então, o que acontece nesse lugar? Ele pega todos os dados. Para cada parâmetro de dados, vamos supor, temperatura do Sol, atividade do Sol, frequência do Sol, zumbidos do Sol, etc. Ele cria um padrão. Ele pode criar, esse dado vai me dar bolinhas e vai me dar uma variação de cores que vai de X a Y. E depois que ele cria todos esses parâmetros, com a programação que ele fez, vira uma pintura em movimento. Então, ele fez essa pintura e depois ele filmou essa pintura, que tem 5 minutos e meio, que acabou virando a obra de fato. Então, essa é uma obra que nasce desse movimento data art, é um estudo super minucioso do artista de decodificar esses dados e transformar eles em imagens, transformar eles em parâmetros que sirvam de função para que a obra funcione da forma que ele quer se expressar. E outro dado muito interessante sobre essa obra é que ela é a única obra da exposição que usa os sons que foram captados em estações espaciais. Usa sons que foram captados, não no espaço, porque o espaço é vácuo, né, mas em
em estações espaciais, enfim, nesse tipo de ambiente, que também é possível de você ter acesso, porque eles são de domínio público, o que é muito legal. Muitos centros de pesquisa, muitos institutos, eles têm dados públicos que você pode baixar, que você pode se interessar. Isso não são só do exterior. Aqui no Brasil, a gente tem vários. O INPE, por exemplo, é um que a gente pode baixar todos os dados, a gente pode ver, enfim, dados históricos das atividades solares no Brasil, de chuva, etc., muito tranquilamente, porque são de domínio público, que é sempre algo muito interessante para um artista, é muito interessante para a sociedade também, porque restringir conteúdo não agrega em nada. Depois a gente vai para Fluido Solar. Essa é a obra da Erotides. A Erotides é uma menina pernambucana, enfim, fenomenal. Ela é incrível. E essa é a obra que a gente está falando do sol espiritual, do sol como aura, do sol dentro da gente, do sol como símbolo, do sol como signo, do sol como entidade na vida humana. Então, essa é uma obra que a ideia dela é transformar o visitante em partículas solares para ele ver que também é feito do Sol. E após algum momento que ele está lá presente, o plexo solar dele ativa, para que ele possa ter uma conexão e entender que, sim, a gente também é feito do Sol, sem o Sol a gente não estaria aqui, e dentro de nós, cada um de nós aqui, a gente tem energia solar dentro de nós. Então, ela quis tirar o véu, né? Esse véu, essa carapuça que a gente vive, e mostrar a nossa energia interna e essa conexão. Então, ela atua, né, como uma obra que tem um caráter bem interessante, né, por ela ser interativa, por ela ser participativa, né? É uma obra que o público tem tido muito apreço, tem se relacionado muito positivamente. E eu acredito que é por isso, porque é uma obra sensível, né? Uma obra que ela pega, né, no nosso interior, é uma obra que faz a gente refletir sobre a importância do sol na nossa vida, sobre esse alimento, né? Porque o sol ele é um alimento, não deixa de ser para nós. Então essa obra ela é muito importante pela sua diferença também com as outras, né? A gente tem a Gênesis, né, que a gente já falou, que é contar essa narrativa do Sol. A Aquarela de Íons, a gente está falando sobre os corpos celestes e as atividades solares. A Perihélion, a gente está falando sobre os ciclos do Sol, no nosso dia, no nosso mês e no nosso ano, e não a cada 10 anos. E, por fim, e agora na Eiro, a gente está falando sobre o Sol dentro da gente. E a gente chega na Continuum. A Continuum é uma obra do coletivo de artistas Sala 28, paulistanos. Essa obra, ela também usa dados, mas ela é diferente. Ela é a única obra da exposição que está usando dados 100% em tempo real e que todo dia essa obra vai estar diferente. Porque ela capta os dados direto da NASA, tem um delay de 6 horas para eles serem baixados. Essa obra baixa os dados e tudo o que acontece na obra é reflexo desses dados. Todo som e toda imagem. Então, cada vez que acontece uma explosãozinha ali, foi uma explosão solar. Cada vez que tem algum som diferente, foi alguma outra atividade solar. Tem diversos, né, fatores de estudos e de paradigmas que foram criados dessas atividades e como eles representam. Só que aquela obra, a ideia dos artistas foi, vamos fazer um raio-x do Sol? Vamos deixar um raio-x ativo do Sol que dure por 3 meses, por 6 meses, por 9 meses, por 1 ano, pelo tempo que for, para que cada dia essa obra seja diferente. E é isso que essa obra é. Hoje eu fui ver essa obra, ela estava diferente da última vez que eu vim, ela vai estar diferente de amanhã, todo dia ela vai estar diferente porque o Sol tá em atividade, cada vez mais, cada vez menos, cada dia de um jeito, e essa obra ela reflete. Então a gente pode ver que céu zero. Ela fica numa sala escondida, tem que achar, mas vale muito a pena.
Céu Zero é uma obra do artista Matheus Leston. Essa é uma obra que a gente está falando do horizonte. A gente sai um pouco dessa coisa só do sol, e a gente entra no sol e na terra. Quando que o horizonte, a gente sempre vê o horizonte, como que a luz se propaga nesse horizonte. Então ele criou, né, essa escultura de luz com uma programação, e ele é músico. Essa é uma obra que, se prestar atenção, ela é a obra que é mais musical. O som está disparando a imagem, não é o contrário. Então ele criou uma composição sonora e uma composição espacial de luzes no espaço, e com isso ele quer brincar com essa história do horizonte. E se fosse possível, a gente só ver a luz nesse horizonte. E se fosse possível com que esse horizonte nunca terminasse. Por isso que se chama Céu Zero. Então essa é uma obra que ela traz essa aplicação da luz, que é solar, né, dentro de um ambiente, mas como que ela é a obra. A ideia do artista, né, é que aquela escultura no meio fosse até ignorada pelo visitante, que ela não fizesse parte. A obra é a luz passeando pela sala. Essa é a obra. É a luz que passeia pela sala, é a luz que anda, é a luz que tem momentos intensos, tem momentos mais fracos. E foi até de interesse do artista, que não foi seguido, que não tivesse nenhum texto essa obra. Essa obra apenas estivesse lá existindo, não tivesse nenhum texto, nenhuma explicação, nenhuma razão, apenas estivesse lá como matéria de luz. No fim, a gente colocou um texto, claro, para trazer um pouco de explicação, mas essa é uma obra também diferente. Então, são 7 obras diferentes, 7 obras complementares. Tem 3 obras que utilizam dados, mas são dados que cada um já faz alguma coisa diferente. Um é o raio-x do Sol, o outro são os corpos celestes e as atividades de explosões solares, e o outro é para criar uma data art, uma pintura visual com os dados solares. Então, nessa questão das obras, dá para perceber que um tem um pouquinho do outro, que tem um pouquinho do outro, que foi essa troca. Foi essa troca entre esses 7 artistas, 7 coletivos, que se uniram em salas, se uniram em conversas, e um agregou ao outro mais ideias, agregou mais conteúdo, auxiliou em questões. Então, todas as obras têm um dedinho de cada um dos artistas, e isso que deixa super interessante para mim, como curador, ver essa troca, né? Porque o trabalho de curadoria ele não é só, né, de definir, nada disso, é um trabalho de construção, é de construir junto. E você juntar um time e ver que esse time ele tem uma sinergia absoluta, é uma das maiores satisfações que um curador pode ter com uma exposição. Até porque o curador, ele é, enfim, se a gente fizer uma analogia com o cinema, é muito, esse filme foi dirigido por X pessoa. Mas, vê os créditos, né? Olha quanta gente está lá. Olha a equipe, olha quanta gente importante. O diretor é o diretor. Inclusive, quem recebe o Oscar de melhor filme nem é o diretor, são os produtores executivos. E por aí vai, né? É uma equipe gigante, são artistas, são pessoas. O curador está apenas para ser um porta-voz de algum momento, mas a equipe em si é formidável, né? É uma equipe muito, muito leal e muito bacana, enfim. Então, a gente entra nesse debate do futuro da arte e o futuro da tecnologia. Ao meu ver, a arte ela é um reflexo da vida. E conforme a vida está caminhando e a gente vê a sociedade, a gente está entrando em movimentos cada vez mais tecnológicos, a tecnologia está cada vez mais intrínseca na nossa sociedade, é inevitável que surjam novos movimentos artísticos, que surjam artistas que utilizam dessa tecnologia digital, dessa linguagem que a gente tem hoje em dia, como ferramenta artística. Então, acredito que como a gente está nessa era, né, onde a gente tem, né, tem o celular, tem o Google, enfim, você tem o oráculo grego na palma das suas mãos, você pode fazer qualquer pergunta que você vai ter sua resposta. A gente tem esse momento em que a tecnologia ela caminha e a arte puxa a tecnologia também de mãos dadas para criar novas poéticas, criar novos significados, criar novos contornos, criar novas propostas. Então, acredito que a evolução da arte,
obviamente, nesse segmento, ela está muito aliada à evolução da tecnologia. E tem um ponto muito interessante que a gente tem visto nessa insurgência de arte tecnológica, sala imersiva, etc., etc., né? Enfim, como cofundador da iStudio, que também foi responsável pelo Van Gogh imersivo, né, é completamente diferente pegar um artista de 1800, pegar um artista de 1500, pegar um artista de 1900 bolinha e transformar numa linguagem, né, tecnológica, do que obras e uma exposição como essa, que são nativas desse movimento, nasceram nesse movimento, não está pegando algo e jogando para cá. Não, ela é nativa, ela nasceu, ela está acontecendo nesse momento. Não estou falando que um é melhor que o outro, que um está certo e o outro está errado, nada disso, mas só para que existe essa distinção, e é importante a gente ver essa distinção, né? Porque é comum de ver, não, é arte e tecnologia, não é arte, tem esse debate. Assim como no começo do Renascimento, muita gente falou que não era arte, no começo de vários movimentos artísticos, quase todos, no começo ninguém falou que era arte. Mas a gente tem que saber fazer essa repartição também, saber colocar as coisas nos seus devidos lugares, saber entender que novos movimentos artísticos estão surgindo e entender a sua importância para a sociedade, sua importância para o crescimento artístico e o crescimento da arte contemporânea e das artes visuais global. E é isso, esse é um pouco da conversa da exposição. Para quem não viu a exposição, gostaria que vissem o segundo andar, ela está super bacana. Para quem já viu a exposição, pode ver de novo, agora com outros olhos, né, depois de algumas questões, algumas explicações. E queria agradecer de verdade ao CCBB e todo mundo do CCBB por ter acreditado nesse projeto, né, acreditado nessa exposição, e tem sido um ponto muito positivo, né, na minha jornada pessoal, na jornada de toda a equipe, desses artistas, porque tem um ponto só sobre artista que eu queria bater nessa tecla. Um artista que trabalha com esse tipo de tecnologia, com arte novas mídias, arte digital, ele ainda não tem portas abertas na área, não tem. Então, ele acaba, geralmente, fazendo um trabalho para marcas comerciais, acaba fazendo um trabalho de vídeo aqui, um VJ ali, alguma coisa aqui. E eu bato nessa tecla, né, com essa exposição, com todas as outras que eu realizo, de trazer, e por isso artistas brasileiros, de trazer eles para museu, trazer para centro cultural, porque esse é o lugar que eles merecem estar, esse é o lugar que eles têm que estar, e esse é um lugar que eles ficam super felizes de atuar. Então, quando vocês verem esse tipo de exposição, só lembrem que tem artistas muito talentosos por trás, uma equipe muito bacana. Sempre leiam fichas técnicas de exposição para ver quantas pessoas estão envolvidas. E, no mais, espero que tenham gostado da exposição. Se não tenham visto, que vocês gostem. Muito obrigado.